Não. Acorda, cara. Deixa eu gravar o vídeo. Cientistas descobriram um novo tratamento revolucionário que fará você viver melhor. E esse tratamento promete melhorar a sua memória, a criatividade, te deixar mais atraente, te manter magro e reduzir o desejo por comida, proteger contra o câncer e a demência, diminuir os riscos de ataques cardíacos, derrame cerebral e diabetes, e promete ainda que você vai se sentir mais feliz, menos deprimido e menos ansioso. Tudo isso? Gostou desse remédio? A boa notícia é que esse remédio é acessível a qualquer pessoa do mundo. Ele não é nada mais, nada menos do que o sono. Ah, agora eu entendi! Os cientistas achavam que o sono fazia parte dos 3 pilares para a saúde humana, que era o sono, o treino e uma boa alimentação. Porém, eles descobriram que o sono é a base desse trio. E sem essa base, você não consegue ter um bom treino e uma boa alimentação. Portanto, o sono é a parte mais importante se você quer ter uma vida em alta performance. É claro que dormir 8 horas por si só não vai te ajudar a chegar ao sucesso. Se você dorme 8 horas e não faz mais nada o dia inteiro, é óbvio que você não vai ter sucesso. Porém, se você quer uma vida em alta performance, você trabalha, tem família, estuda, dormir 8 horas vai te ajudar a potencializar essas características da sua vida, né? Que é estudar, trabalhar, ter performance no treino, performance cognitiva. Portanto, o sono por si só não te leva ao sucesso, mas sem o sono esse caminho fica muito mais difícil. E eu posso falar por experiência empírica, experiência própria, que o sono por si só é muito importante. No início da minha carreira eu fazia uma coisa muito louca, né? Que eu fazia faculdade e trabalhava. E na época de provas, né? Eu estudava sempre perto da época de provas, que é errado, eu dormia dia sim, dia não. Ou seja, eu passava um dia acordado, a noite em claro, para poder estudar para a prova. No outro dia eu trabalhava normalmente e aí sim que eu ia dormir. Tem demência? E eu não sabia o quanto isso podia ser prejudicial para a minha saúde. É uma coisa tão básica que a gente pode começar a ver de agora e entender são como os hormônios afetam o nosso dia pelo ciclo circadiano. O ciclo circadiano, que aparece aqui na tela, ele mostra que a gente tem 2 hormônios. Um que faz a gente despertar, que é o cortisol, que ele tem seu pico ali perto de 9 da manhã e ele começa ali entre 6 e 9 a subir. Enquanto isso, a melatonina está descendo. Então, se você começa a inverter os polos, os horários do sono, agora eu vou dormir durante o dia e trabalhar à noite, isso pode ser muito prejudicial, porque o seu corpo está lutando para fazer exatamente o contrário. Quando chega à noite, o ciclo de melatonina aumenta, enquanto o cortisol baixa, como a gente mostra nessa figura. Portanto, você já deve ter passado alguma noite em claro e no outro dia sentiu dificuldade, ou teve um sono de má qualidade e não entendia por que o ciclo circadiano e esses 2 hormônios explicam muito pra gente por que o sono não fica tão bom quanto deveria. Caramba, mano, eu entendi que a falta de sono pode trazer consequências muito ruins para minha vida. Mas como saber se eu tô dormindo bem ou mal? Tem 2 coisas que você pode fazer. A primeira é, após acordar, você conseguiria continuar dormindo por mais algum tempo ou realmente apagar? É claro. Se você conseguiria, provavelmente você está em déficit de sono, você precisa dormir melhor. Ou aumentar a quantidade de sono ou melhorar a qualidade do sono. E a outra pergunta é, você consegue trabalhar, né, ou viver normalmente até o meio-dia sem consumo de café? Quero café! Se você não consegue, provavelmente você também está com quantidade ruim de sono ou qualidade ruim de sono. E isso é um belo sinal para você começar a tratar disso agora. E falando em café, quem não gosta de um cafezinho, né? Coisa boa demais, quentinho pela manhã, né? Porém, a NASA fez um estudo dando não só café, mas outra substância para aranhas e ver como ela conseguia desenvolver a sua teia após tomar essas substâncias. E veja na tela o que aconteceu quando ela tomou o café. A aranha conseguiu fazer uma teia melhor quando tomou LSD do que quando tomou café. Então, muito cuidado. Não que o café seja extremamente prejudicial, mas tomar o café todos os dias pode ser ruim para a sua saúde. Então, o ideal é você fazer de vez em quando um detox do café. Fica 15 dias sem tomar, fica 7 dias sem tomar, para o seu corpo ir se acostumando também a não só ficar dependente do café. Tem pessoas que se ficam sem café pela manhã sentem até dor de cabeça, porque o corpo está extremamente dependente da cafeína. Então, muito cuidado. Agora vamos aprofundar um pouco mais, vamos falar sobre a arquitetura do sono. O sono ele é dividido em 5 ciclos durante a noite e em 2 tipos. O primeiro tipo é o NREM, que é o sono profundo, digamos assim, né? E o segundo tipo é o sono REM, que é o sono onde a gente tem a possibilidade de sonhar. Não que necessariamente a gente sonhe toda noite, mas é nesse momento que a gente pode sonhar ou não. E uma curiosidade interessante é que estima-se que nós, seres humanos, começamos a desenvolver o sono REM quando a gente descobriu o fogo. Porque até então nós éramos primatas, dormíamos em cima das árvores para fugir dos predadores. E quando a gente descobriu o fogo, a gente começou a dormir próximo do fogo, porque afastava as presas e afastava também os insetos e outros bichos.
E a partir do momento que a gente podia dormir mais confortavelmente, a gente começou a desenvolver o sono REM e assim começou a desenvolver a nossa criatividade, as nossas emoções, o nosso raciocínio. Então isso é muito interessante, né? Uma curiosidade de como a gente veio se desenvolvendo, se diferenciando, né? Na escala da evolução primitiva. E agora vamos dar algumas características de cada tipo de sono. O sono profundo, ou NREM, ele tem 3 estágios, né? N1, N2, N3, sendo o N3 o mais profundo, onde você realmente está ali, o estado cerebral está mexendo muito pouco, ele está como se fosse um estado de hibernação, fazendo uma analogia direta. E um ponto interessante é que o sono profundo ele serve para fazer uma grande limpeza cerebral. Então ele depura memórias inúteis, tais como a cor da sala. Um exemplo, eu estou aqui e eu sei que a cor da minha camisa é azul. Mas essa não é uma informação que eu preciso deixar na minha memória permanente. Eu já sei disso, né? Eu estou vendo muitas coisas durante o dia, essa parede é creme, essa luz está me iluminando agora. Então, toda noite quando eu vou dormir, o meu cérebro, né, o sono profundo, me ajuda a limpar informações que não vão ser úteis, tá? E pegar informações úteis do hipocampo, que é a memória de curto prazo, e jogar para a memória permanente, permitindo com que eu possa aprender mais todo dia. Já o sono REM é uma dádiva que nos foi dada, que nos permite empreender ações mais inteligentes, trabalha o nosso QI emocional e, claro, é responsável pela parte da criatividade. Então, eu penso o seguinte, pessoas que são extremamente criativas e inteligentes, eles consomem diversos conteúdos diferentes da vida, tipo filosofia, matemática, biologia, história, e durante a noite, né, o cara que dorme 8 horas por dia, vamos lá no sono REM e ele vai concatenando essas informações, cruzando dados, e assim você consegue ter muito mais possibilidade de ideias, de criatividade, de inovação, e assim sucessivamente. Então, claro que não só o sono vai te ajudar a ser criativo, você precisa também alimentar o teu cérebro com informações novas e pertinentes para poder nascer a criatividade. E uma boa analogia é que o sono NREM é como se fosse uma reflexão e o sono REM é como se fosse uma interconexão de dados. E agora eu vou trazer alguns insights sobre aprendizado, sobre performance de treino, performance cognitiva, doenças que você precisa saber para poder cuidar do teu sono diariamente. Estudos mostraram que pessoas que foram expostas a um novo conhecimento, elas tiveram 40% a menos de retenção de dados, né, dessas informações, quando elas dormiram 6 horas ou menos do que quando pessoas dormiram normalmente 8 horas ou mais. Então é muito importante, se você está estudando alguma coisa, está querendo aprender coisas novas, que você durma no dia seguinte pelo menos 8 horas de sono ou mais, pensando que você não vai conseguir transformar esse conteúdo que você absorveu em memória de curto prazo para memória permanente. Basicamente, quando você está dormindo, essa informação está no hipocampo, que é a memória de curto prazo. E o cérebro está jogando essa memória do hipocampo, a memória de curto prazo, para o córtex pré-frontal, que é a memória permanente. Logo, se você não dorme, provavelmente você até vai lembrar do que você estudou no outro dia, mas com o passar do tempo você vai esquecer. E aí não vai ter valido muito a pena ter estudado. Outro estudo muito importante para você que treina, que está em performance física, né, alta, cara, você precisa dormir. O estudo mostrou que pessoas que dormem 6 horas de sono ou menos, elas têm 90% mais chances de se lesionar. Enquanto quem dorme 8 ou 9 horas tem somente 10 a 15% de chance de se lesionar. E qual é o ponto aqui? Geralmente atletas que gastam mais energia podem dormir até 9, 10 horas por dia, isso é extremamente normal. Agora, se você não é um atleta, você faz atividade normal, vai para academia, ou faz jiu-jitsu, ou faz qualquer outro esporte regularmente e normal, vai dormir entre 8 e 9 horas e tá ok. Só um minutinho. Caraca, que maneiro. Estudos também mostraram que a primeira parte prejudicada numa noite mal dormida é o foco e a concentração. Então, se você estiver se sentindo cansado, sem foco, muito distraído, provavelmente foi porque você dormiu mal na noite anterior. Ah, mas eu dormi 8 horas. Cara, você pode ter dormido a quantidade ideal, mas será que a qualidade do sono foi boa? Você acordou muito durante a noite para ir no banheiro? Ou você teve um sono leve, sabe quando você dorme e parece que você não dormiu? A qualidade importa tanto quanto a quantidade. Então, uma forma de se manter focado e concentrado durante todo o dia é dormir as 8 horas de sono com muita qualidade. Ah, Manuel, mas eu funciono muito bem com 6 horas de sono, eu devo ser diferente, eu devo estar naquele ponto da estatística ali dos 5% que funciona bem. Bem, vamos lá. O estudo mostrou que apenas 0,001%, ou seja, se a gente arredondar esse número, daria 0% das pessoas que não sofrem nenhum efeito colateral de ter menos de 6 horas ou menos de sono por dia. Então, provavelmente, você não se encaixa nesse estudo. O que acontece é que você está vivendo uma vida subótima, você não sabe qual é o seu ponto máximo de performance. Você deve estar atuando aí na parte fisiológica e cognitiva com um pouco menos de 50% e não sabe disso.
Porque você não sabe qual é o teu máximo. Você dorme, na média, 6 a 7 horas por dia. E isso, diariamente, vai te prejudicando sem você se dar conta que você está dormindo mal. E o grande ponto é, zumbis não sabem que são zumbis. Então, nesse momento, você está sendo zumbificado sem ter essa consciência. Mas isso não é mais desculpa, que agora você sabe. Pô, mano, eu acho que a gente vai precisar regravar esse take anterior aí, cara. Não ficou tão legal, não. Ah, cara, não ficou legal o quê, cara? Quem você acha que é, meu irmão? Pra ficar julgando meu trabalho? Eu, hein? É impressionante o grau de maldade. Bem, isso pode acontecer com você, porque quando você está privado de sono, a gente tende a aumentar nossa reatividade emocional em até 60%. E cenas como essa podem acontecer naturalmente. O sono, basicamente, ele equilibra o nosso acelerador emocional, a amígdala, e também o nosso córtex pré-frontal, que funciona como um freio. E quando ele está bem equilibrado, né, a gente dormiu bem, isso tudo funciona normalmente. Quando a gente dorme mal, esse equilíbrio se perde e a gente começa a oscilar entre humor positivo e negativo ao mesmo tempo. Bem, a amígdala, o acelerador emocional, ela potencializa sentimentos ruins, raiva, qualquer coisa que nos traga a ter uma reatividade muito exacerbada. Agora, pelo outro lado, né, o que leva ao humor estar extremamente feliz ou desregular essa parte para o lado positivo? O que acontece é que o corpo estriado ele é associado à recompensa e ele é banhado por dopamina. E ele se torna hipersensível a isso no momento que você está privado de sono. E naturalmente você começa uma busca desesperada por prazer sem ter essa consequência. Então, nesse momento você pode comer um chocolate ou pode falar, cara, hoje eu não vou almoçar filé com frango e salada, hoje eu vou almoçar uma coisa mais gordurosa, porque você está a todo momento buscando prazer e sem se dar conta. E isso é tão perigoso que pode te levar ao vício de alguma substância que você não faz uso comumente, mas nesse momento frágil, você se entrega a ela. Agora vamos falar do coração. Bem, sono doente, coração doente. Um estudo mostrou que as pessoas que dormem mal, 6 horas ou menos, têm 45% a mais de chance de sofrer um ataque cardíaco ou um derrame cerebral. E isso pode ser explicado porque a falta de sono crônica acaba elevando maiores níveis de cortisol pelo seu sistema simpático e aumentando a pressão sanguínea. E um outro ponto é que quando você não está dormindo regularmente, você produz menos o hormônio do crescimento, que é o GH. E esse hormônio, geralmente, ele vai revestindo as suas células, as suas artérias e vai sempre recuperando as suas artérias. E quando essa recuperação das artérias não está ocorrendo e, ao mesmo tempo, você tem um aumento de cortisol crônico, aumentando a pressão, isso aumenta em muito as chances de você ter um derrame cerebral. Em pessoas que têm mais de 45 anos, essa chance aumenta em até 200%. Então é muito importante dormir às 8 horas. E um outro estudo, já olhando pelo lado da obesidade, mostrou que pessoas que dormem menos de 6 horas tendem a desregular 2 hormônios muito importantes quando a gente fala de alimentação, que são a leptina, responsável pela saciedade, e a grelina, responsável pela vontade de comer, né, o que te dá fome. E quando esses hormônios estão desregulados, as pessoas tendem a comer até 300 calorias a mais por dia. Pense no impacto dessas 300 calorias a mais por dia em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Esse mesmo estudo mostrou que as pessoas engordam entre 4 e 7 quilos por ano, levando naturalmente à obesidade. Inclusive tem um gráfico que mostra aí na tela que em meados dos anos 40 as pessoas dormiam em torno de 9 a 10 horas e tinha apenas entre 10 e 15% de pessoas obesas nos Estados Unidos da América. E hoje em dia as pessoas dormem entre 6 e 7 horas e o índice de obesidade está em mais de 35%. Então, claro que isso pode ser uma causalidade, mas hoje em dia tem muita coisa, hoje em dia tem fast food de tudo que é lugar. Claro que isso também pode fazer efeito, mas o estudo está aí e eu acho que faz muito sentido. Pessoas que dormem mal tendem a se alimentar pior. E uma coisa muito interessante que a gente precisa saber sobre o sono é que durante a nossa noite de sono existe uma tropa de elite da imunidade, né? É como se fosse um serviço secreto do corpo que passa pelo corpo ali, eliminando células cancerígenas. Basicamente ele não elimina, né? Ele só tira a malignidade dessa célula. Então ele ingere ali uma proteína, insere uma proteína nesse elemento e ele tira a malignidade dessa célula, fazendo que ela não seja mais uma célula cancerígena. E qual é o grande ponto aqui, cara? Quando a gente não dorme, essa tropa, ela sobe, né? Sobe pro nosso corpo com menos de 70% do esquadrão. Então é como se fosse só o nascimento e um cara, hoje é só a gente, hein, pra subir aqui e resolver. Já avisei que vai dar merda isso. Então você precisa dormir, porque senão o seu serviço secreto não vai fazer a limpeza necessária. E a coisa vai ficando tão complicada
Porque pensa que se você não está dormindo direito, também tem aquele lance do cortisol crônico, né? De inflamar o teu corpo. E se o corpo vai sendo inflamado e essas células cancerígenas não são eliminadas, elas meio que vão sendo fortalecidas e vão crescendo pelo efeito inflamatório do corpo. Então, durma às 8 horas, pelo amor de Deus. Ah, Manuel, mas eu não acredito nas informações que você está falando. Bem, não sou eu que estou falando. Na verdade, é o autor do Porquê Nós Dormimos, Matthew Walker. Esse cara fez vários estudos, ele compilou estudos que foram feitos na humanidade, tem toda a bibliografia no livro. Eu recomendo fortemente que você leia, porque ele conta muito mais histórias, com uma riqueza de detalhes muito maior, que vai te ajudar a tomar uma consciência melhor sobre o sono. Agora, dito isso, como que a gente pode melhorar a qualidade do nosso sono? Bem, tem algumas dicas simples que vão te exigir somente disciplina para poder segui-las. A primeira é se alimentar sempre 2 horas antes de dormir. Então, se você vai dormir 10 da noite, cara, você precisa jantar até às 8. E isso vai dar o tempo necessário para o teu corpo fazer a digestão e parar de trabalhar e assim poder diminuir a temperatura do corpo. A segunda dica é que você diminua a temperatura do teu quarto, que esteja no máximo entre 18 e 22 graus, ali é um bom padrão para você conseguir ter uma boa noite de sono. A terceira dica é beber pouca ou nenhuma água antes de dormir, pelo menos 1 hora antes. Quando você bebe muita água à noite, isso provavelmente vai te fazer levantar à noite para ir no banheiro, fazer xixi. Então, você não quer quebrar o seu sono, você quer dormir 8 horas seguidas de sono, isso vai melhorar muito a qualidade do teu sono. Então, qual a dica que eu dou? Eu já fiz isso e achei difícil, né? Eu gosto de beber água. Então, leva um copo d'água, mas só dá bicadinhas para matar a sede, não bebe muita água. Isso vai te ajudar a não ir a noite inteira no banheiro. Quarta dica é ter um horário fixo para dormir, né? Claro. Se você tem um horário fixo, teu corpo vai entendendo que aquela hora você já tem que estar com sono e dormir. Então isso vai se tornar muito mais fácil o teu processo de dormir. Quinta dica, leitura antes de dormir. A leitura diminui a velocidade mental, a velocidade dos pensamentos. Então isso ajuda com que você vá adormecendo. Às vezes você vai dormir até com o livro na mão, tudo bem. Bem, pega um livro legal que você gosta de ler, vai lendo e tudo bem se você adormecer no outro dia com o livro lá e tal. E beleza, você vai dormir. O importante é dormir. Sexta dica, nada de celular, TV, 1 hora antes de dormir, porque a luz azul do celular e da TV pode atrapalhar a produção de melatonina no teu corpo. Então, nada de celular e até por distração, né, cara? Se ficar com o celular na hora de dormir, você não vai ler, você não vai focar em dormir. Você vai acabar ali mexendo no Instagram e rolando o feed pra cima. Então, nada de celular e nem TV, 1 hora antes de dormir. E a dica plus é chazinhos de camomila, molungu ou melissa. Esse chazinho tomado ali 1, 2 horas antes pode realmente ajudar a melhorar a qualidade do teu sono. Então agora você não tem mais desculpas para não ter uma boa noite de sono com qualidade. E é claro que dormir é o pilar fundamental para quem quer ter uma vida em alta performance. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, mandar para alguém que você sabe que não está dormindo bem para ajudar essa pessoa, já que eu estou te ajudando aqui agora. E se inscrever no canal se você quiser receber mais vídeos sobre alta performance, mercado financeiro.